enteógenos, uma combinação do grego entre enteos, literalmente Deus dentro, e gen, tornar-se, remetendo àquilo que gera o divino internamente, buscando assim ressaltar o uso ritualístico, místico, espiritual dessas substâncias. Entre os exemplos mais conhecidos de uso tradicional de psicodélicos, o cacto peyote, São Pedro, cogumelos, ayahuasca, LSD e MDMA. Na ciência promédica, o foco da pesquisa com psicodélicos tem sido seus possíveis efeitos terapêuticos para tratamento de transtornos mentais. Destacou-se o potencial antidepressivo da psilocibina, da ayahuasca e da ketamina, do MDMA para os transtornos de estresse pós-traumático e da bogaína para a dependência de drogas. O número crescente de estudos indica que os psicodélicos podem aumentar a conexão entre diferentes regiões cerebrais relacionadas às funções como memória, cognição e a redução de padrões psicológicos prejudiciais, pensamentos repetitivos e circulares, de conteúdo negativo, nos transtornos depressivos. Os efeitos dos enteógenos podem ser muito variáveis, depende do contexto de seu uso, ambiente, pessoas, música, do estado psicológico do usuário, do estado emocional, expectativas, intenções, além da dose e do tipo de pureza em si. Essas drogas são contextualizadas. O significado que damos a elas, o uso que fazemos delas é o que realmente importa. Elas não são inerentemente boas ou más, elas são ferramentas. O uso desses enteógenos tem consequências. Tomar esses enteógenos não deve ser abordado levianamente. Existe sempre uma intenção, um propósito do que está fazendo, pois deve ser considerado sagrado. Seja bem-vindo. Meu nome é Gleiber Félix e esse é o Relato Ayahuasca. E o nosso convidado de hoje é o psicólogo Carlos Carez. Nós estaremos falando como mudar a sua mente, livro de Michael Pollan, e ele acabou fazendo um documentário para o Netflix. Michael discute o que nós podemos aprender com o uso de psicodélicos, como entender as complexidades da consciência, morte, vício, depressão e transcendência. Dividido em 4 episódios, cada um dos capítulos aborda uma substância diferente, sendo elas o LSD, a psilocibina, o MDMA e a mescalina. Michael serve como guia para nos levar até os limites da psicodelia e, dessa forma, explorar os benefícios que ela pode trazer à saúde, sem esquecer de reconhecer o contexto histórico que cerca essas substâncias. Além disso, a série traz entrevistas com profissionais, bem como escuta o depoimento daqueles que sofrem de transtornos mentais e tiveram experiências que mudaram suas vidas. E aí, Carlos, tudo bem com você? Tudo certo. Preparado para hoje? Bora lá, meu querido. Eu vou estar falando uns negócios aqui, mas eu sou o burrão da parada. Você é o cara inteligente que você entende de todas as terapias. A gente acabou dividindo em 4 partes, como é o documentário. A gente vai acabar falando primeiro do LSD. Vamos lá. Em 1943, Dr. Albert Hofmann, químico que trabalhava na Sandoz, estava desenvolvendo uma droga nova para mulheres em pós-parto. Esgote é um fungo que cresce no centeio e foi quebrado em vários compostos. O 25º deles era o LSD-25. Por descuido, o Dr. Albert deixou uma gota de LSD cair em sua pele e ele teve uma experiência psicodélica. Seus pensamentos se tornaram imagens e foi uma experiência transcendental e a sua percepção de vida mudou. Depois dessa experiência, ele descobriu que doses minúsculas desse poderoso psicoativo poderia ajudar de alguma forma e decidiu fazer um programa de pesquisa e desenvolvimento de código aberto. Ele comunicou a todos os pesquisadores e psicoterapeutas e ele fornecia gratuitamente desde que enviasse um comprovante de pesquisador. E começou o maior período de pesquisa sobre o LSD. De 1950 a 1965, houve 1.000 artigos científicos sobre o LSD. Foram 40.000 pessoas sendo pesquisadas. Foram feitas conferências internacionais só sobre a LSD. Naquele período, os resultados eram positivos. Esse composto trouxe um aspecto da mente que normalmente não são disponíveis no campo da consciência científica. Descobriram que
A droga permitia que as pessoas se abrissem e baixassem a guarda, de forma que pudessem lidar com as dificuldades da vida. A CIA também fez testes com LSD em soldados da reserva. Eles queriam saber uma aplicação para essa droga, mas Ken Casey, que era um participante do experimento, levou o LSD para fora do campo da pesquisa, fazendo com que o LSD se tornasse popular na mão de civis. Timothy Leary e Richard Albert, psicólogos formados em Harvard, tiveram experiências com LSD e também fizeram pesquisas sobre, e descobriram que a experiência psicodélica é muito influenciada no ambiente pelo qual está e pelo estado mental, e o ambiente interno e o ambiente externo moldam a experiência. Mas ambos, Timothy e Richard, achavam que todos tinham que ter essa experiência de expansão de consciência, que era libertadora dos paradigmas da sociedade americana. Mas, com descuido nas pesquisas, acabaram sendo expulsos de Harvard. Mais tarde, o movimento hippie Paz e Amor, impulsionado por psicoativos como LSD, fez com que os jovens americanos criassem uma nova consciência, com críticas ao governo e à guerra do Vietnã que ocorria na época. Muitos jovens americanos deixaram de se alistar e o governo de Richard Nixon, temendo uma revolução popular, proíbe os psicodélicos e começa a criminalização dessas substâncias. Todas as pesquisas foram encerradas. Só depois de 3 décadas, a pedidos de pesquisadores, a Suíça foi o único país que cedeu para a pesquisa do LSD. Em 2000, Dr. Peter Gasser, psiquiatra, diz que no começo das pesquisas, muitas pessoas olhavam o LSD como algo ruim, maligno, mas por convencimento começaram a tratar as pessoas com câncer e dores crônicas, obtendo ótimos resultados. Dr. Franz Vollwender, neuropsiquiatra que faz estudo do LSD no cérebro, diz: os psicodélicos reduzem a defesa, limites e rigidez do ego, que permite estudar a base do mecanismo consciente que não é possível estudar em um estado normal, reduzindo a ansiedade e a dor dos pacientes. São drogas notavelmente não tóxicas. Não existe uma dose letal de LSD, mas não quer dizer que não haja riscos. Resquícios de esporão de centeio foram encontrados em um cálice escavado num templo na Grécia Antiga. Ciciona é uma infusão psicoativa usada nos mistérios eleusianos, um ritual sagrado de iluminação praticado por uma das maiores mentes humanas, como Sócrates, Platão e Aristóteles. O LSD também foi crucial na alimentação do espírito do Vale do Silício, distinguindo a computação lá. Bill Wilson era um alcoólatra e, após participar da terapia com LSD, teve uma experiência transcendental que parou de beber e foi um cofundador dos Alcoólicos Anônimos nos Estados Unidos. Bom, agora, Carlos, queria que você falasse um pouquinho sobre o Bill Wilson, o que aconteceu com ele. Isso ainda é bastante inovador, né? Os estudos em cima da substância, de certa forma, são recentes as descobertas, tem muita coisa aí para ser identificada. O LSD, ele prioritariamente trabalha, pelo que as pessoas estão identificando de promissor, a ansiedade e a depressão. O álcool, ele acaba sendo uma ferramenta para o indivíduo que sofre da dependência, né? Ele, de certa forma, te desconecta da realidade. E numa circunstância que, eventualmente, vamos supor, você esteja sofrendo de depressão, a depender da perturbação, quando você está sob o efeito da substância do álcool, você consegue, de alguma forma, se dissociar desse sofrimento. Ainda que de uma forma muito disfuncional, uma zona segura de vivência emocional. Quando você vem com o LSD, uma substância que é promissora no trabalho em cima da ansiedade e da depressão, e você consegue auxiliar o cérebro desse indivíduo a criar conexões neurológicas mais saudáveis, mais consistentes, enfim, dá todo um terreno fértil para que isso seja trabalhado de maneira funcional. O uso do álcool, ele acaba sendo muito que naturalmente dispensado, porque através da substância você está conseguindo alcançar uma reorganização cerebral para tirar o indivíduo desse funcionamento, né, de estado de depressão. O que eu estou entendendo a respeito de como o LSD vai auxiliar o indivíduo no tratamento de uma dependência química. É claro, a
associado a, hipoteticamente, à depressão. Sim. Aí tem a Suíça está fazendo um trabalho com pacientes, né, fazendo testes com o LSD e fazendo esses estudos. Um dos pacientes é o Felix Skolman. Ele teve uma história muito interessante. Ele conta que ele se via no útero, ele se via com um cordão umbilical no pescoço. E ele vai contando que ele tem duas alternativas, ou fazer um esforço descomunal para tirar o cordão umbilical ou morrer. Então ele opta pela vida e consegue tirar. Foi interessante que ele foi revelar isso para a mãe, e a mãe revelando que por causa disso ele teve um problema cardíaco. Acho que acaba atrapalhando toda uma função orgânica, né, a falta de oxigenação. Ele conta que a relação com a mãe dele melhorou muito. Eles ficaram muito mais próximos. Até a mãe dele queria participar desses estudos com LSD. Então mostra também que você acaba quebrando certos paradigmas. Como você vê isso, assim, Carlos? O que acontece? LSD, mais uma vez, né? Ele tá tendo, assim, como uma possibilidade, né? Promissora. O trabalho mais rápido e eficiente em cima da depressão e da ansiedade. Isso por conta de como o cérebro de uma pessoa que está nessas condições acaba funcionando. Que, por padrão, ele assume uma espécie de rigidez na maneira como ele pensa sobre a vida, sobre si e sobre os outros. A forma como você estrutura o teu raciocínio, isso influencia diretamente na maneira como você se sente. Então, seus pensamentos, eles vão determinar o teu estado emocional. Uma pessoa que sofre de ansiedade e de depressão, ela tem, antes de mais nada, uma mente que é muito perturbada. O funcionamento dessa mente, por sua vez, ele está diretamente associado à estrutura neurológica desse indivíduo, como os caminhos dos neurônios estão constituídos. Quando você coloca o LSD para trabalhar, fazendo assim um parâmetro com as atuais medicações que a gente tem, as tradicionais, né, químicas que são comercializadas aí nas farmácias, em cima da ansiedade, da depressão, elas atuam de uma forma muito lenta, que toma tempo para que a pessoa possa observar algum efeito da medicação. Isso quando a medicação de fato traz um efeito. O LSD e a psilocibina são duas substâncias que trabalham de uma forma muito parecida. Elas são promissoras no sentido de que você, com uma ou duas doses, você já provoca alterações muito significativas no indivíduo, do ponto de vista da ansiedade e da depressão. Isso porque ele vai criar uma desorganização muito intensa nos seus caminhos neurológicos, mas de uma forma que é benéfica, porque é aquela coisa de você tirar a rigidez que existe no raciocínio da pessoa ansiosa e no raciocínio da pessoa depressiva. E aí ela consegue pensar a respeito das questões que provocam a ansiedade e que provocam a depressão com mais flexibilidade. E ela consegue considerar outras perspectivas sobre a situação. É mais ou menos por esse caminho. É interessante também que nessa parte do LSD, eles contam como o LSD fez parte da cultura do Vale do Silício, como ajudou no processo de criação, uma nova manifestação tecnológica, de usar essa ferramenta também para a criação. Tem outra pessoa que é o Kary Mullis, foi o inventor do método PCR, que nos dá a capacidade de duplicar o DNA, impulsionou todo o campo da genética. E ele teve esse insight de criação à base de LSD. O Steve Jobs também era um usuário de LSD. Incrível isso. E a gente sabe o quanto ele fez sucesso com a empresa, né? Que foi extremamente inovador. Exatamente. Isso faz todo sentido, ainda pensando no funcionamento das substâncias. Aí eu tô me referindo às duas mesmo, a psilo e o LSD. Porque quando você está sob efeito dessas substâncias, ela trabalha no cérebro, colocando ele para criar conexões com áreas que antes não se comunicavam. E quando você coloca áreas diferentes do seu cérebro para trabalharem juntas, você aumenta a tua capacidade criativa. Então, pensar a respeito de questões científicas, como num laboratório, o trabalho ali que você acaba desenvolvendo uma forma de duplicar o DNA, ou em cima de uma empresa, pensando em um objeto inovador que você vai vender e vai fazer muito sucesso, acaba sendo muito mais provável quando você está com o teu cérebro funcionando de uma maneira que está potencializando a criatividade, porque essa substância provoca. Uma das coisas que a gente não tem muita ideia de começo, meio e fim, de como foi a criminalização dessas drogas, desses enteógenos, principalmente do LSD, a psilocibina, esses alucinógenos. Então, uma das coisas que fala todos os testes que estavam sendo feitos, e até a CIA estava pesquisando em cima do LSD. E a partir de lá, de uma das pessoas que participou desse teste, que era o Ken Case, que era um autor, que ele acabou levando para fora o LSD, dando para os jovens, e também da ajuda do Timothy Leary, aonde ele ficou contagiado com LSD
LSD, onde ele pensava que o LSD ia revolucionar o mundo da psicologia, né? Ele queria que todo mundo tomasse. E aí, quando começou a expandir isso, sair dos laboratórios, das clínicas médicas e cair na mão do público em geral, que quando começou a vir um movimento do paz e amor, acabou sendo proibido. E aí você começa a ver a conexão que os jovens que naquela época experimentavam o LSD ou outro enteógeno, com a expansão de consciência, eles conseguiam ver o mundo de uma outra forma. E naquele período em si era na época onde estava acontecendo a Guerra do Vietnã. E o número de pessoas que deixaram de se alistar foi um número muito acentuado. E os jovens começaram a reivindicar isso, né? O porquê da guerra, né? Qual o motivo de você atravessar e ir para um outro país onde os americanos não tinham problema de ser atacado, era só para um ideal de capitalismo e comunismo. Então eles criaram essa consciência, e aí o Richard Nixon, com medo que isso proliferasse demais, acabou trazendo a criminalização dessas drogas, né? É engraçado como é essa manobra do sistema a toda hora querendo ter o controle total da sociedade. Condicionamento do indivíduo total, assim, para que ele seja submisso mesmo. Do contrário, o sistema, como ele é conhecido, né, como as pessoas acreditam que o mundo deve funcionar, ele fica ameaçado. Independente, assim, do conhecimento do indivíduo em questão, que estava ali criminalizando, proibindo o uso dela, né, ele vai ter um pensamento muito limitado, aquilo que, bom, as coisas sempre funcionaram dessa forma, eu não conheço outro caminho de se conduzir uma sociedade, então eu não vou por aí. Vai identificar como ameaça mesmo. Indo para a psilocibina, chamado de carne dos deuses pela xamã Maria Sabina. Em 1955, R. Gordon Wilson, dono do banco JP Morgan em Nova York, micologista amador e apaixonado, foi para o México ao encontro de Maria Sabina para ter experiência de expansão de consciência. Depois de experienciar, ele escreveu um artigo para a revista Life, importante revista americana. Em seguida, encontrou Albert Hofmann, inventor do LSD, que sintetizou a psilocibina. Logo após, levou para o México para conhecer Maria Sabina, para experimentar a psilocibina sintetizada. Maria Sabina confirmou a autenticidade. Maria Sabina sofreu com a publicidade que teve em sua cidade com os cogumelos. Comunidades hippies invadiram a cidade e os moradores se revoltaram contra ela. Sua casa foi incendiada e ela morreu na pobreza, mas ela deixou o seu legado. Dr. Bill Richards, psicólogo da Springs Grove Clinic em Baltimore, de 1963 a 1977, usava a psilocibina para pacientes com câncer. Esses pacientes, após experiências transcendentais, trazia a afirmação de não ter mais medo da morte, que havia uma profunda sensação intuitiva de que o universo estava em boas mãos. E eles valorizavam cada dia de vida que eles tinham, sem medo ou ansiedade do desconhecido e da morte. Dr. Roland Griffith, psicofarmacologista, praticava meditação e estava prestes a largar tudo para ir para um ashram na Índia. E foi quando foi apresentado para Bill Richard. E foi aí que resolveram reativar e fazer parte de uma nova pesquisa com psilocibina. Questionário de experiências místicas para fazer a medição do processo que mede a mudança de humor, atitude e comportamento. Professor Robin Carhart Harris, neurofarmacologista, estuda como atua a psilocibina no cérebro e estuda se elas são clinicamente úteis. Ele descobriu que os enteógenos trabalham na rede de modo padrão dos aspectos de alto nível do cérebro. A rede de modo padrão abriga o self e as sobreposições sobre o self. As histórias que lembramos e contamos sobre nós mesmos se desfazem com os enteógenos. Nós enxergamos através deles. E a verdade que muitos transtornos mentais parece ser um tipo de reação defensiva à incerteza, para dar a si mesmo uma sensação de segurança no mundo. Quando olhamos para o cérebro, vemos a rede de padrões se desintegrando sobre o efeito da psilocibina. Ao destruí-las, você estaria desfazendo o seu eu, o self. Assim, tirar do caminho crenças, preconceitos e paradigmas, vendo um mundo em uma nova perspectiva. Psicodélico significa revelação da mente.
agora já começou a ter alguns tipos de tratamento com pessoas com câncer e com problema de depressão também lá nos Estados Unidos. Uma das pacientes que eu achei muito interessante, que é a Kathleen Kroll, que é uma paciente que ela tinha problema com câncer e depressão. E era uma pessoa muito religiosa. Por causa de todos esses problemas, os medicamentos não estavam resolvendo para ela, e ela resolveu participar desse teste com essa medicina alternativa, que é a psilocibina. Ela, por ser muito cristã, a família dela não queria que ela fosse, mas mesmo assim, em busca da cura, ela procurou. E a experiência que ela teve foi muito bonita. Primeiro, é muito engraçado que ela fala sobre que a música que ela estava escutando era uma música muito acolhedora, mas ela achava que Shiva era um demônio. Então ela tem essa quebra de paradigma religioso que ela tinha, e ela acaba vendo a árvore genealógica dela, onde ela vê toda a ancestralidade, toda aquela construção, e ao mesmo tempo se desfazendo, porque toda aquela ancestralidade ela vem e vai, porque tudo nasce e morre. E ela se via num momento onde ela se encontrava no mar revolto, e ela entendeu aquilo como se fosse o câncer dela, e ela teve uma percepção de falar para aquele mar revolto levar ela, para ela entender como é que aquilo estava acontecendo com ela. E no final era muito interessante que você começa a ver a conexão dela com uma pessoa cristã. Então os paradigmas dela cristão que apareceu para ela foi a Virgem Maria, aonde ela vê que a Virgem Maria estava com uma criança, e essa criança era o filho dela, que ela tinha perdido, porque há 40 anos atrás ela tinha feito um aborto espontâneo e ela tinha dificuldade de ter filhos e não teve filho, e aquilo foi um trauma muito profundo para ela. Você vê que uma mulher de 80 e poucos anos quebrando um paradigma desse, uma substância dessa, fazendo com que ela tivesse uma qualidade de vida melhor. Dos efeitos, né, da substância é a questão da neuroplasticidade, que é a capacidade de você potencializar o desenvolvimento de novas comunicações neuronais. E aí é onde você vai possibilitar que o cérebro ele dê sustentação para o indivíduo ter pensamentos mais flexíveis. Então esse relato todo dela está sustentado em cima dessa questão da flexibilidade. Então toda a questão de rigidez sobre a depressão, ela pode trabalhar diretamente através dessas mirações, que é o que a gente chama, a depender da experiência, né? Por exemplo, rituais da ayahuasca, e que do termo científico a gente chama de uma espécie de psicose superficial ou psicose sintética, vamos dizer assim. E aí onde possibilita que nessa visualização dessas imagens, de acordo com o simbólico da pessoa, e como você disse, né, a ambientação dela é cristã. Então os símbolos que vão surgir para elaborar essas informações vão ser dessa origem, que aí viu a Virgem Maria. E isso deu espaço para que ela pudesse sair da rigidez de rejeição da perda para uma compreensão mais positiva desse fenômeno, né? Entendendo que ele não está ali, mas foi acolhido dentro da percepção religiosa dela, e aí é onde ela consegue lidar com a situação com flexibilidade. Então, abriu espaço para uma outra perspectiva da situação, de maneira completamente simbólica, mas que é eficaz, é terapêutico. Exatamente. Tanto é que ela comenta que não é que a depressão acabou. Tem os momentos onde ela se sente deprimida, mas ela olha para a depressão com outros olhos. Isso, ela agora tem ferramentas de enfrentamento da situação. Exatamente. Aí tem o Ben também, que era um paciente que ele tinha um problema de toque muito grande. Ele era um músico e ele se casou, teve filho, e ele viu que cada vez mais gerava uma ansiedade, um problema na vida dele muito grande. E aí ele resolveu testar também, porque eles acabam tomando muito psicotrópicos, assim, esses remédios farmacêuticos, só que eles têm uma certa reação negativa, assim, no ser humano. Negativa, assim, que muitas vezes, dependendo do remédio que você toma, você fica meio fora do ar. Pode vir reações adversas mesmo. E a experiência dele, assim, foi engraçada que quando ele tomou e começou a ter a reação, ele, não, é que ele não queria ter, né? Ou o medo, né? E aí ele se via caindo junto com o amigo dele, que já estava morto. Então, você percebe muito a conotação que ele não conseguiu ressignificação da morte de alguém. Então, ele se via caindo até o ponto onde ele chegava a virar uma semente, e essa semente morria. Então, ele sentia que ele tinha morrido, e ele começa a florescer como uma árvore. E florescendo como uma árvore, ele via a família dele, ele via ele. Só que vem nos momentos felizes da vida dele. E chega uma hora que a visão dele é ele mesmo tirando um galho dele. Tem um certo significado aonde ele se sentia mais acolhido, se sentia mais conectado a tudo e a todos, que ele não tinha mais aquela necessidade de ficar verificando coisas 3.000 vezes, entendeu? Ele começou
começou a entrar no relaxamento e depois de algumas sessões ele acabou não tendo mais o toque. Então foi muito bonito, assim, porque toda essa ansiedade que era gerada fazia com que ele se desconectasse com a família dele, se desconectasse com o filho, por causa dessa preocupação do toque. Ele teve um funcionamento assim psíquico que se alinha muito ao conceito que a gente fala bastante a respeito, que é a expansão da consciência. E esse termo ele acaba sendo muito associado ao misticismo, quando na verdade a gente está falando de o desenvolvimento de uma capacidade de você ampliar a forma como você enxerga as coisas, aumentar o teu leque de opções na maneira como você percebe a realidade. E o toque, ele é sobre uma necessidade de você se proteger de medos que você tem. Então você começa a ter comportamentos e atitudes que vão na tua cabeça evitar que aquele acontecimento se execute. E são ideias assim que às vezes são muito fantasiosas, do tipo, a depender da extremidade, né, que o indivíduo tem com o toque, ele pode considerar coisas do tipo, se eu sair de casa primeiro com o pé esquerdo, pode cair, sei lá, um meteoro na minha casa. Então a pessoa vai sair com o pé direito sempre. E se ela sair com o pé esquerdo, ela vai entrar em perturbação, ela não vai conseguir viver o evento enquanto ela não voltar a entrar de novo e sair com o pé direito. E se você passa por uma situação muito traumática, como desse indivíduo, né, que perdeu um amigo, que tinha esse apego em relação à morte e tudo mais, a depender do grau que você vivencia essa dor, o quanto isso pode causar uma ansiedade, você desenvolve uma rotina de comportamento que você passa a tentar a todo custo evitar que um evento parecido como esse aconteça. Só que dentro da tua limitação, que você na verdade não tem controle nenhum sobre o que vai acontecer com a vida dos outros, das pessoas que você ama, o teu cérebro, para compensar essa limitação, ele vai pela via da fantasia, que é onde desenvolve o toque. Então, se eu fizer isso, eu vou proteger meu filho, proteger minha esposa e tudo mais. Ele veio nessa vivência com esse senso mais de conexão, de libertação, com o amigo, com a família. E aí, de novo, né, dentro dessa expansão de consciência, foi onde ele naturalmente conseguiu abandonar essa necessidade de tentar controlar a segurança do filho, da esposa, seja quem for. E do Michael Pollan, ele é bem tranquilo. Ele conta que ele começou a ter uma experiência com a música, e a música meio que guiava ele. E chegou um momento que eu achei até engraçado, assim, que ele se separou totalmente, como se fosse milhares de post-its saindo voando, né? Então ele conta isso. É até meio engraçado. Parece que representa um apego, né? De você, não, eu quero ter essas coisas aqui. E aí chegou uma hora que ele se desencanou com isso. E aí ele fala que teve uma hora que ele foi no banheiro, e lá ele teve várias mirações. E quando ele foi lavar a mão, tudo, que ele acabou se olhando no espelho, ele via como se fosse uma caveira e formando o rosto dele, e ao mesmo tempo ele vendo o avô dele, que tinha morrido de uma maneira trágica e dolorosa, e aquilo ficou muito fixo na mentalidade dele. E aí chegava uma hora onde a imagem dele, do avô, se fundia, se tornando uma coisa só. Ele fala que essa sensação de conexão total com tudo e com todos, em toda a matéria que está ao teu redor, trazia uma paz muito grande para ele. Ele se via num contexto de conexão com o divino, né? Com tudo e todos. Então, você se sentindo fazendo parte do todo, você acaba não tendo medo da morte, de qualquer coisa que você possa enfrentar na vida. Você enfrenta de uma maneira mais não tanto medo, né? Isso, não que você vai estar protegido do luto, da dor ou da preocupação, mas você vai ter uma ferramenta a mais para poder processar mentalmente essa situação com flexibilidade, com um pouco mais de positividade. Então, quando você tem esse senso de conexão com o divino, isso liberta. Tem um fenômeno na psicologia que a gente observa nas crianças, nos nenenzinhos, que é a capacidade deles de compreender a permanência de existência das coisas. Mamãe, papai, seja quem for o indivíduo que estiver presente no ambiente. A depender da idade desse neném, né, ali nos primeiros meses, primeiros anos de idade, ele tem uma dificuldade de compreender que aquilo que saiu do teu campo de visão continua existindo. Então, às vezes, um nenenzinho, que a mãe sai do quarto, começa a chorar por uma dificuldade de compreender que ela não deixou de existir, ela só não está presente naquele ambiente. E dentro dessa limitação cognitiva, é como se ela desaparecesse para sempre. E a gente, fazendo uma analogia aí com a nossa vida adulta, essa questão do entendimento sobre a vida, o que é isso após a morte, de certa forma, a nossa mente, ela processa a realidade como morreu, é definitivo, acabou. Se foi para sempre e só me resta o buraco e a dor. E aí você vem com essa experiência de conexão com o divino, dessa expansão no teu entendimento, para além da fisicalidade, é como se fosse a criança entendendo que ele não deixou de existir, ele tá aqui comigo ainda, de uma forma que eu não consigo compreender, mas eu sinto. Mas você sabia que a minha primeira vez que eu tomei ayahuasca, eu vi o meu primeiro trauma, que foi o meu nascimento, porque eu me via dentro do útero, eu me via bebê, vendo até
a translucidez da pele. Só que eu me vi envolto a um amor grandioso. E não existia essa diferença entre o meu ser e a minha mãe. Eu e minha mãe era uma coisa só. Não tinha essa divisão. O que aconteceu é que o meu parto demorou horas, muitas horas. Tanto era que era para eu ter nascido no dia 3, que era o aniversário da minha mãe, eu fui nascer no dia 4. E eu nasci de fórceps. E eu falei isso pra ela. E eu tive vários problemas, que eu desmaiava todo tempo. Nossa! E era tudo relacionado a essa desconexão. Experiência de você desconectar. E aí mais tarde eu fui perceber que não era só a conexão com a minha mãe, que a experiência ia muito além. Porque depois daquela experiência, eu tive a experiência de me conectar com tudo e com todos. Era como se eu tivesse conectado com os pássaros, com todas as pessoas que estavam ao meu redor, com a terra, com as árvores, com a galáxia. E era uma coisa tão divina dentro de mim, eu senti essa conexão com o divino. Então, quando a gente nasce, você tem essa desconexão, mas na verdade a gente não está desconecto. Só tá mudando de posição. É só uma transição. Exatamente, você só está mudando de posição. Agora a gente vai entrar na mescalina. Vamos lá. O Axuma, nome original do São Pedro, há 500 anos, na colonização da América do Sul, tentou-se destruir a cultura local dos índios originais. O colonialismo massacrou esses povos, e principalmente os curandeiros e xamãs. Pois os xamãs falavam para os colonizadores que quando consumiam o Axuma, eles falavam com Deus. Mas o sacerdote achou isso um sacrilégio, que seria contra a igreja. Se todos pudessem falar com Deus por conta própria, o que seria da igreja? E para o povo local consumir o Axuma, tiveram que trabalhar na clandestinidade. Então, para salvá-la, decidiram colocar um nome cristão para o Axuma. Foi o São Pedro, pois ele é quem tem as chaves dos portões do céu. Os colonizadores tentaram suprimir seu uso e, de fato, erradicá-los. A guerra das drogas começou naquela época. O peiote é originário dos índios norte-americanos, entre o México e o Texas. Dizia a lenda que um casal de índios americanos, com medo dos colonizadores, pediram para sua filha fugir para o oeste para se salvar. E nessa caminhada, ela, cansada, com fome e sede, viu esse cactus. E o cactus falou com ela, dizendo para ela consumi-lo. E depois que ela consumiu, ela teve uma expansão de consciência, onde a medicina dizia a ela voltar e levar o peiote para o seu povo, pois isso os libertaria. O peiote foi proibido junto com outros psicodélicos na guerra às drogas. Os indígenas americanos perderam os direitos de consumir o peiote. Só depois de décadas e muita luta política pelos seus direitos, na década de 90, Bill Clinton assinou um decreto permitindo rituais religiosos com o peiote. E hoje existem leis resguardando o peiote somente para os povos originários americanos. Esses enteógenos são muito parecidos, né? Tanto a maneira que é usada, principalmente ao Axuma e o peiote, eles são usados de uma maneira muito parecida com o que a gente usa aqui com a ayahuasca, de maneira ritualística, né? Uma das coisas que eu achei muito interessante de a gente estar falando aqui, da criminalização da Axuma, porque a religião, como ela tem um papel muito forte na nossa história, os colonizadores vão acabando com a cultura local, e nessa região, aqui na América do Sul e na América Central, onde se encontra mais o Axuma, e também na América do Norte, onde é o peiote, esses colonizadores, quando eles chegavam por xamãs e perguntavam o porquê que eles consumiam o Axuma, eles falavam que eram para ter a conexão com Deus. E como aquilo para a igreja foi um problema, que falou, gente, se eles com esse negócio aí vão chegar com Deus, vai acabar com a nossa igreja, né, meu? Então vamos proibir essa porra. Então a luta para acabar e a criminalização da Axuma começou por aí. Muito interessante essa história de como a manipulação do sistema ela quer acabar com certas ferramentas de libertação pessoal. Qualquer coisa que possa representar uma autonomia do indivíduo. E foi num período que estava, de certa forma, favorecido para que isso acontecesse, porque naquele tempo, religião e Estado eram coisas quase que uma só. Então,
você fazia políticas, inclusive com os princípios cristãos. E aí dava margem para esse tipo de atitude. Se a gente começar a ver nas últimas eleições, o que mais você estava falando era das pessoas querendo captar o voto dos evangélicos. Então você vê como acontece, né? Isso. Exatamente. Tá vivendo resquícios fortíssimos disso. Sim, é triste isso. Exatamente. E aí tem a história do peiote, que também eu achei muito bonita, de como eles conquistaram. Só que a parte mais interessante do governo americano, como ele tratou o peiote. Porque o peiote ele era usado de maneira ritualística, religiosa. Então é muito interessante que mostra a história de um indígena, Alfred Leo Smith, que é um indígena americano que ele frequentava esse ritual, que trabalhava numa instituição governamental, e aí depois de um final de semana onde ele teve um ritual, os amigos de trabalho dele queriam fazer com que ele parasse de frequentar. Então houve essa proibição e ele foi uma das pessoas que começou a lutar por isso, porque era uma coisa que eu não sabia, né? A colonização americana, ela é muito baseada na pluralidade religiosa. E ao mesmo tempo, com a religião dos indígenas, eles simplesmente abafaram. Então está na constituição deles, né? Essa liberdade religiosa que você pode ter, e ao mesmo tempo eles estavam sendo contraditórios, incoerentes, porque eles estavam recriminando. Contraditório e incoerente, exatamente. E só depois de muitos anos de briga com essa, como se diz, com você ter de volta os seus direitos religiosos, em 1990, o Bill Clinton acabou assinando um termo onde eles poderiam voltar com seus rituais e utilizar o peiote de maneira religiosa. E é muito bacana que hoje existe todo um movimento de descriminalização desses enteógenos nos Estados Unidos. Cabe aqui colocar que existe agora uma proteção para essa comunidade indígena que usa o peiote. Então, de todos esses enteógenos, o peiote ele está separado, porque faz parte da cultura do índio americano. Como é um cactus que ele demora 15 anos para crescer, então imagina como é um problema para você consumir esse cactus. Não é como a ayahuasca, como o cogumelo, que eles proliferam muito mais rápido e você pode consumir em 7 anos, vamos dizer, a ayahuasca, que você só pode utilizar o cipó depois de 7 anos de idade. Mas imagine 15 anos para você consumir isso, né, que é o dobro do tempo. Então, desse cuidado que eles tiveram depois. Então, de certa maneira, a gente acaba percebendo que está se tendo um respeito maior, né, por essas medicinas e até mesmo por esses povos originários, né? E o que você acha disso? Acho que a gente pode considerar até mesmo um certo movimento de resgate e generalizado, né? Porque esse movimento de você preservar o direito de religiosidade, o uso das substâncias associadas à prática espiritual de determinado grupo, não somente preserva uma questão assim ancestral, de história, de originalidade desses indivíduos, né? Mas você dá espaço para que tenha uma comunicação entre as gerações. Então isso que é de lá de trás começa a entrar em contato agora com as pessoas que estão vivendo esse cotidiano super agitado, maluco, que leva a gente para tanta perturbação emocional e mental, mas que tem um caminho assim de trabalho terapêutico muito antigo e natural. Eu falo isso inclusive considerando os movimentos neo-xamânicos que estão acontecendo no Brasil, associados também à ayahuasca. Com certeza. Porque o que acontece, a ayahuasca também era proibida aqui. Ela podia só ser utilizada pelos indígenas. E aí veio o Santo Daime e entrou em todo um processo para descriminalização de uso religioso também para a cidade. E também uma maneira, aqui no Brasil principalmente, de você resgatar essa cultura, porque isso faz parte da nossa cultura. Então a gente que veio como imigrantes e fez toda essa miscigenação, a gente tem o dever de saber sobre essa cultura, de respeitar essa cultura e cuidar dela também, não prostituí-la, né? Perfeito, a preservação e difundir. Exatamente. E agora vamos pro último, né? Que é o MDMA. Pode-se dizer que é um psicodélico, mas com outro mecanismo de ação bem diferente da mescalina e do LSD. MDMA foi patenteada em 1912 pela Merck, uma das maiores farmacêuticas do mundo, quando seus pesquisadores procuravam um agente de
coagulação do sangue e, no processo, criaram o MDMA, mas nunca testaram ou comercializaram. Ficou na prateleira do laboratório até meados de 70, quando foi achado pelo químico lendário Sasha Shulgin, que sintetizou, pois não havia mais patentes. A magia do MDMA é permitir que você seja quem você realmente é, sem autorrejeição. É um insight. Ela causa uma inundação de serotonina, um sentimento de abertura e conexão amorosa com o próximo. O MDMA alimenta a liberação de ocitocina, parecido com o hormônio liberado do cérebro quando as mães amamentam, o que gera uma sensação de conectividade e empatia com um bebê. Outro mecanismo é a parte da anfetamina da molécula, de aspecto acelerador ou motivador, que ajuda o paciente a se envolver na terapia e se abrir expondo seus traumas. A esposa de Sasha escreveu um livro chamado Pickle, A Chemical Love Story, que foi um sucesso. Para a esposa de Sasha, MDMA é ótimo para transtornos pós-traumáticos. O MDMA saiu do campo terapêutico e foi parar nas raves, se tornando o êxtase em 1985. Ele logo foi proibido e criminalizado, mas o Dr. Rick Dublin sempre lutou para a descriminalização desse enteógeno. Seu doutorado em Harvard tinha como princípio um protocolo para obter a aprovação do FDA para o uso terapêutico dessa medicina. E por conta de Rick Dublin, hoje os estudos sobre MDMA está na terceira fase, a última fase da pesquisa para ser liberado pelo FDA nos Estados Unidos, para ser comercializado de forma terapêutica. Que é uma substância que até hoje eu também não experimentei. Eu também não conheço. Eu uso bastante. Você não conhece? Eu conheço assim, das pessoas relatando o uso recreativo em festas. Sim, que é o êxtase. Então, Vamos lá. Sasha Shulgin foi ele que sintetizou o MDMA. Então, o que é interessante? Ele começou a ele mesmo provar e colocar na medida correta. Ele e a esposa dele começaram a fazer um trabalho, a esposa dele começou a chamar outras pessoas. Mas o que aconteceu foi o Leo Leff, um psicoterapeuta aposentado, que quando viu que ele estava trabalhando nesse enteógeno, ele resolveu experimentar. Essa experiência que ele teve fez com que ele voltasse a trabalhar de novo. E aí ele começou a fazer um trabalho ensinando as pessoas a como trabalhar com esse tipo de terapia. Fazia, né, com que as pessoas, você que sabe mais, né, explica para nós como é, que eu não sei. Como que ele trabalha no cérebro, a substância? Mostra você como você realmente é. Isso mesmo. Ele vai trabalhar possibilitando duas forças, né, de entendimento, que é a autoconfiança. Então, é aquela questão de você voltar o teu entendimento amoroso para o lado de dentro, e a empatia, que é onde você consegue se conectar com os outros com genuinidade, sem preconceito, sem restrição, sem discriminação. Isso acontece por conta da ocitocina, que é a substância responsável pelo sentimento de amor. E aí isso fica generalizado para as duas vias, interno e externo. Por isso que não é incomum, né, essas pessoas que têm a vivência da substância terem uma sensação de conexão muito profunda, né, com o ambiente, com as pessoas e consigo mesmo. É bem interessante, assim, da criminalização. Não sei se você sabia, mas foi uma pessoa que era do grupo de terapia que resolveu levar essa droga pra fora e comercializar ela. Porque essa pessoa queria que todo mundo soubesse como é que é. E aí, em 1985, isso saiu nas ruas. E aí acabou virando o êxtase e começou a ser marginalizado. E aí tem o Dr. Rick Dublin. Quando ele percebeu essa criminalização, ele fez um doutorado em Harvard. Ele fez todo um desenvolvimento de protocolo do tratamento e hoje já está na última fase. Depois de todo um esforço de anos, né? Porque vem desde a década de 80 até agora, na virada do século, né? Então parece que o FDA vai aprovar e vai começar a ter tratamento com MDMA para pessoas que têm... TEPT, o transtorno do estresse pós-traumático. Quem passou por uma situação traumática, isso mesmo. E não conseguiu superar a situação. Exatamente. Inclusive, esse protocolo que foi desenvolvido, ele foi aplicado aqui no Brasil pelo neurocientista chamado Eduardo Schember. Para que esse trabalho fosse realizado, precisou ser financiado. Esse financiamento ele contou, inclusive, com a instituição americana, estadunidense, né? Para que fosse aprovado, foi necessário que os pesquisadores aqui no Brasil que iam aplicar esse experimento fossem lá para fora, serem capacitados pela equipe que desenvolveu esse protocolo. E essa capacitação, inclusive, que eu acho muito interessante, em
envolve como uma das etapas você se submeter ao processo da substância terapêutica. Então você precisa estar sob efeito para compreender como ela funciona, para inclusive desenvolver mais segurança na condução do tratamento. Eu acho isso interessante, inclusive, porque de certa forma, essa estratégia de trabalho, tudo que a gente está conversando aqui a respeito do que está sendo desenvolvido na medicina, essa revolução toda que está acontecendo no desenvolvimento dos tratamentos a partir das substâncias até então critizadas, que é a questão do protocolo. Como isso, de certa forma, a experiência, a história, também mostra a importância da gente olhar com cautela o aspecto recreativo dessa substância. Não no sentido disso ser proibido, mas precisa de algum grau de educação a respeito, porque dá espaço mesmo para que a experiência ela não seja produtiva, não seja funcional. Exatamente, pode até ser prejudicial. E você vê que a orientação, quando você procura a respeito do que tem de informação científica dessas substâncias e do que está sendo descoberto, no sentido de elas serem terapêuticas, para ansiedade, depressão, TED, é que elas sejam utilizadas em ambientes terapêuticos, para que se alcance o resultado que está sendo observado, né, nesses ensaios clínicos. Do ponto de vista recreativo, ainda é tudo muito novo, né? A gente sabe que tem aí experiências bacanas nesse sentido, também é possível você ter experiências positivas, mas eu não sei, eu acho que ainda é uma área do uso das substâncias que precisa ter bastante cautela, a gente precisa alertar nesse sentido. Sim, eu vejo da mesma forma, assim, porque eu já tive vários processos com a ayahuasca. Nem todos os processos, eles são bons. Muitas vezes são processos muito traumáticos. Só que no meu caso, como eu já venho de um tempo no uso dessa substância de maneira ritualística, eu compreendo que o ambiente onde eu tô seguro naquilo. Então, não é uma brincadeira. Você está utilizando todos esses tipos de enteógeno, tem que ter muito respeito, um propósito real, não de uso recreativo. Então tem vários elementos que são um suporte de apoio aonde você, tendo a experiência, vai ter o mínimo de problema possível. E mesmo que aconteça um desafio, você tem pessoas ali que vão saber conduzir a crise eventual. Que vão saber conduzir. Quando a gente está nesse campo de expansão muito aberto, você está ligado a vários tipos de energias e pode ser muito confuso para a pessoa. E também tem muitas pessoas que não são para esse tipo de enteógeno. Você tocou num ponto muito relevante. É um ponto de cautela que deve se ter. Até achei muito interessante, um cliente meu me passou no Instagram, não sei se você já ouviu falar do Instituto Fábero. Eu não conheço. Eles têm formação, psicoterapia assistida por psicodélico. Terapeutas que querem fazer o uso, eu acho que aqui no Brasil seria a ayahuasca como um uso terapêutico, clinicado assim, você junto com o terapeuta, é um programa que eles estão fazendo educacional para terapeutas. Você, inclusive, acabou me colocando em contato acidentalmente com uma coisa que eu estava à procura. Porque eu tenho interesse, né, de na terapia elevar o estágio de ferramentas que eu utilizo e não ficar somente nessa técnica argumentativa, mas usar também essas substâncias terapêuticas sustentada por um protocolo científico. Já existe uma movimentação aqui no Brasil para no futuro já estar preparado para fazer esse tipo de terapia em ambiente com uma clínica, onde a pessoa ela pode ser encaminhada de uma maneira muito mais eficaz. Por isso que eu não sou nem bobo nem nada. Quando eu encontro com você no ritual, eu vou sempre ali do teu lado, porque qualquer coisa você dá uma guiada. Ah, entendi. É como se fosse um ancoramento. Exatamente, né? Então a gente já se sente mais à vontade, mas é algo que a gente tem que ter muito cuidado, porque o brasileiro, ele adora um oba-oba, adora um recreativo. Infelizmente, funciona dessa maneira aqui no Brasil, né? As pessoas, elas acabam saindo um pouco desse parâmetro medicinal de cura para ir para algo recreativo, né? Que é um problema. Realmente, isso precisa de atenção. Daí a importância, né, de que toda a informação disseminada a respeito dessas substâncias seja transmitida com orientação sobre o uso adequado. E um alerta, assim, que ressalta as possíveis consequências
do uso recreativo. É só com conhecimento mesmo que a gente vai conseguir, de alguma forma, reduzir essa possibilidade. As pessoas se prejudicarem ao invés de fazerem bem a si mesmas. Ah, com certeza. Super necessário. Fato que a gente comentou um pouquinho atrás, desse movimento que a gente vem observando, de resgate dessa ancestralidade dessas medicinas como uma ferramenta de cura para além do que a gente tem dos fármacos, né? E isso tende a popularizar o contato das pessoas com essas experiências, o neo-xamanismo, a ayahuasca. Então, você ter essas pessoas que estão envolvidas, conduzindo esses trabalhos sustentadas por protocolos científicos, é excelente. E agora eu tô super feliz sabendo que existe uma instituição para cuidar disso. Super necessário, assim, esse bate-papo, porque a gente está trabalhando esse assunto no momento que o movimento está esquentando. Ah, com certeza. Então, não é todo mundo que tem essa oportunidade. E aí, quando você olha que o mundo está se abrindo a esse tipo de medicina e descriminalizando esses enteógenos, já é um passo muito grande, né? Que eu já não vi há muito tempo. Fazendo uma previsão hipotética, mas eu acho que é muito provável. A consolidação disso, dessa combinação do protocolo científico, essa validação terapêutica combinada a essas substâncias, o resultado vai ser avassalador. Em termos, assim, de eficácia, não somente no tratamento dessas doenças, que são os transtornos de ordem emocional e mental, mas em termos de autoconhecimento, autodesenvolvimento desses indivíduos. Por exemplo, a gente conversou um pouquinho lá no começo a respeito da manipulação que acontece das pessoas por conta delas terem uma mentalidade muito atrofiada, vamos dizer assim. E você colocá-las em contato com substâncias que têm esse efeito de expansão da consciência, que sociedade que a gente vai acabar dando margem para que surja, tendo acesso a esse tipo de substância de uma forma mais ampla, né? Sim, e eu gostei muito de estar aqui hoje, Eu que agradeço. falando um pouco dessa história. Para mim é um lisonjeio poder participar desse assunto, esse convite teu. Eu sempre recebo assim de uma forma muito especial. Como eu já falei, foi um prazer enorme conhecer você. Os papos que a gente tem são sempre muito bacanas. Então conta comigo. O que eu puder contribuir com essas conversas e diálogos, eu vou estar à disposição. Gratidão. E agradecer a todos os ouvintes e quem tiver querendo participar, que teve uma expansão de consciência e quer compartilhar a experiência que teve para outras pessoas, entra no Instagram, Relato Ayahuasca, deixa um recadinho lá que eu posso entrar em contato e aí vocês podem estar participando aqui. Gratidão a todos.